Elza Soares. Você já ouviu falar dela? Essa mulher histórica, cantora, compositora brasileira, considerada um dos maiores nomes da MPB. Fez sucesso, minha gente. Samba brasileiro fez sucesso. Eu digo samba brasileiro porque muita gente pensa que samba ainda é estrangeiro, mas ele é brasileiro. Se vocês não sabem, eu estou explicando. Ele nasceu no Brasil. É tão brasileiro quanto eu. No episódio de hoje, eu vou te contar em detalhes a inacreditável história de superação de Elza Soares. De dia, mal de noite, bem. Nossa história começa no subúrbio do Rio de Janeiro, mais precisamente na favela de Moça Bonita, conhecida como Vila Vintém. Estamos em 23 de junho de 1930 e Elza Gomes da Conceição acaba de nascer. Filha de Avelino Gomes, um trabalhador operário, e Rosária Maria da Conceição Soares, uma lavadeira. Quando criança, Elza brincava na rua, soltava pipa e peões de madeira, mas sua alegria acabava quando diziam a ela que ela não tinha comportamento para usar vestido, que era muito assanhada, é mole. Só por esse começo, você consegue imaginar que a infância de Elza não foi fácil. Eles tinham uma vida dura, marcada pela pobreza. Elza passou fome na infância, já teve de espantar urubus para pegar o resto de comida no chão, carregou lata d'água na cabeça e, para piorar a situação, vivia numa relação muito difícil com o pai, de quem apanhava bastante. Certo dia, quando Elza estava por volta mais ou menos assim dos 5 anos, ela apanhou tanto que viu uma aparição. A verdade é que não se sabe se esse anjo apareceu de verdade ou se é fruto de imaginação da pequena Elza, criança ainda, que buscava uma forma de encontrar um pouco de paz diante de tanto sofrimento. Mas Elza jura ter recebido a visita de São Jorge. Ela se viu diante do santo, pedindo para o seu pai não bater nela tanto assim. A resposta de São Jorge veio como uma triste profecia: você ainda vai apanhar muito mais na vida. E sim, Elza apanhou muito mais da vida depois. E também se reergueu a cada tragédia que a vida lhe dava. Sofreu muito preconceito também. Uma vez, sua mãe Rosária chegou em casa toda quebrada, mancando e chorando muito. Tinha ido levar uma roupa que tinha lavado num prédio e, como o elevador do serviço estava quebrado, o porteiro disse que poderia usar o social. Só que quando ela entrou, caiu no fosso. O elevador não estava lá. Rosária afirma que o homem tinha feito aquilo de propósito, por pura maldade e preconceito, e esse era o primeiro de muitos que ela ainda teria que enfrentar. Sua negra é maravilhosa, Elza Soares, a deusa, a negra, tá aí. Aos 12, foi obrigada por seu pai a se casar com Lourdes Antônio Soares, conhecido como Alaurdes, para limpar o nome da família. O que aconteceu, na verdade, foi um mal-entendido. Ele viu as duas crianças brincando de longe na rua, brincando ou brigando, e interpretou mal. Obrigou a menina a se casar e 1 ano depois, Elza, agora Soares, pois herdou o sobrenome do marido, dava luz a seu primeiro filho. Elza teve 8 filhos no total. Os 2 primeiros filhos, ambos meninos, morreram ainda recém-nascidos devido à desnutrição. Com poucas semanas de vida, eles não chegaram nem a ser registrados e não possuíam nomes. A comida era pouca, as crianças iam nascendo e morrendo, de fome ou de tuberculose. Quando o seu moço nasceu no rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar. Como se não bastasse a dor pela perda dos filhos, em 1950, Elza ainda sofreu com o desaparecimento de sua filha, Dilma Soares, que foi sequestrada com apenas 1 ano de idade por um casal que tomava conta da menina enquanto Elza trabalhava. Foram 30 anos de busca, com policiais e detetives à procura. Elza só reencontrou a filha, que não sabia de nada, já adulta, 30 anos depois, em 1980.
Como o crime prescreveu, o casal não foi preso. Bem, voltando à história, para ajudar a sustentar a casa, pois o marido era operário e viciado em jogo, Elza trabalhava como encaixotadora em uma fábrica de sabão e como copeira em um hospício do Engenho de Dentro. Além da fome, da pobreza e das perdas dos filhos, Elza ainda sofria com seu casamento, marcado por constantes episódios de agressões físicas e verbais. Supostamente, a Laurdes não aprovava Elza trabalhar fora e também trabalhar como cantora. Aos 21 anos, Elza fica viúva de Laurdes, que morre em função de uma tuberculose. Em meio a todas essas dificuldades, Elza Soares só conseguia ter pequenos momentos de paz quando cantava para acompanhar o pai, que adorava tocar violão nas horas vagas. Foi aí que Elza desenvolveu sua paixão pela música. A minha rouquidão é muito gozada. Essa minha rouquidão começou quando eu carregava água. Cada vez que eu pegava a lata, eu dava um gemido. Bah! Aí meu pai ficava bronca. Meu pai ficava na bronca. Ele dizia, olha, você vai estourar essa garganta, esse negócio de... esse gemido não dá pé. Aí, bah pra lá, bah pra cá, bah pra lá. Surgiu, falei, pô, olha esse negócio da swing, né? Da balanço. Estamos em 1953. Elza Soares passava por dificuldades com um de seus filhos, Carlinhos, que estava muito doente. E em uma atitude desesperada para ajudar seu filho, ela resolve se inscrever em um programa de calouros do Ari Barroso, na TV Tupi, que oferecia dinheiro como prêmio máximo. Ari Barroso. Meus amigos, muito boa noite. Vou dar início a mais uma transmissão do programa Calouros em Desfile. E lá foi Elza, pesando 32 quilos, pegou o enorme vestido azul emprestado da mãe, que para ajustar foram necessários vários alfinetes improvisados, e fez também 2 Maria Chiquinhas no cabelo. Elza foi recebida com gargalhadas pelo auditório. Tinha raiva do pessoal que estava rindo muito. Aí cheguei perto do Ari e ele disse para mim, o que você veio fazer aqui? Falei, seu Ari, aqui as pessoas vêm para cantar, não é? E quem disse que você canta? Eu digo, eu sei que eu canto. Então me responda uma coisa, de que planeta você veio, minha filha? Eu falei, meu planeta seu, senhor. Ele, qual é o meu planeta? Eu falei, planeta fome. Quando eu falei planeta fome, eu já falei com as lágrimas descendo, né? Todo mundo que estava rindo foi sentando devagarinho nas cadeiras, botando a bunda nas cadeiras de volta. Na metade da música, o Ari Barroso estava abraçado comigo, dizendo, senhoras e senhores, nesse exato momento acaba de nascer uma estrela. Assim, cheia de personalidade, Elza Soares iniciou sua brilhante carreira artística. Obteve nota máxima e o prêmio principal do programa naquela noite. Logo após a apresentação, as oportunidades começaram a surgir para Elza. Em 1955, ela conheceu Mercedes Batista e foi convidada para fazer parte do elenco como dançarina da peça Jorju Frufru, de Silva Filho e estrelada por Grande Otelo. Em 1959, foi contratada para trabalhar na Rádio Vera Cruz. Aí bati para a Rádio Vera Cruz. Cheguei lá, ruim de roupa, a saia da crioula não estava dando para entender, desbotada, né? Uma sandália quase parando. Disse pro cara, eu sou cantor, ele me olhou essas pés de cabeça e disse, tá devagar, né? Eu magra, não comia bem, pesava 41 quilos, aí, cinturinha de vedete. Só tinha muito rosto que Deus tinha me dado, aquela carne a mais que Deus dá para as crioulas, né? Cintura fina e uma carne a mais. Em 1960, atuou no Festival Nacional da Bossa Nova. Nesse mesmo ano, ela grava um disco com o samba Se Acaso Você Chegasse, música que estourou de vez sua carreira. Se acaso você chegasse no meu barco e encontrasse aquela mulher que você gostou. E em 1962, Elza é convidada para ser a representante do Brasil na Copa do Mundo do Chile. Ela faria uma série de vários shows perto da concentração da seleção brasileira. Uma espécie de Copa da Música, com cantores de vários países. Inclusive foi onde Elza conheceu o famoso cantor Louis Armstrong, que seria encarregado de fechar o show naquela mesma noite. Olha, tá muito bacana, muito importante, mas esse negócio de Louis Armstrong que você deu aí na música que não dá. Eu peguei e disse pra ele, pô, como é que se come isso? Eu sabia como se comia o tal do Armstrong, pensei que fosse alguma comida diferente. Não conhecia.
Ele ficou impressionado ao ouvir a interpretação de Elsa e, no fim do número, Armstrong a esperou na coxia e, com um abraço, a convidou para trabalhar nos Estados Unidos. Mas nesse momento, Elsa estava muito envolvida com seu novo relacionamento e acabou recusando o convite. Agora, você deve estar se perguntando quem era, afinal, esse homem que fez ela desistir da proposta. Pois bem, nessa época, Elsa Soares acabava de iniciar um romance com o consagrado jogador Mané Garrincha, que também estava no Chile para a Copa. O problema é que Garrincha, nessa época, ainda era casado e pai de 9 filhos. Escolhida como madrinha da seleção, a cantora foi proibida pelo treinador Paulo Amaral de frequentar a concentração, para não atrapalhar os jogadores. Mas mesmo sem poder se encontrar com Elsa, Garrincha fez uma promessa de que ganharia a Copa do Mundo para ela. E ganhou. Iniciava assim uma história de romance, repleta de amor, polêmica e muitos conflitos. Eu poderia dizer aqui que eles tiveram um lindo romance e que foram felizes o tempo todo. Mas a vida não é assim, não é mesmo? Durante muito tempo, Elsa Soares foi perseguida pela opinião pública e acusada de ter sido amante que deu fim ao primeiro matrimônio de Garrincha. A verdade mesmo era que o relacionamento dele com sua primeira esposa já estava muito mal. E ele inclusive já tinha tido outros 3 filhos fora do casamento com outras 2 mulheres diferentes. Ao todo, estima-se que Garrincha teria tido pelo menos 14 filhos. O fato é que depois de um tempo como amantes, Garrincha se divorciou oficialmente da primeira esposa e se casou com Elsa. Da união de Elsa e Garrincha, em 1976, nasceu Manuel Francisco dos Santos Júnior, que ficou conhecido como Garrinchinha. A relação, que durou mais de 17 anos, foi marcada por polêmicas, como eu já falei. Elsa e Garrincha sofriam muitos ataques anônimos, como pedras que eram arremessadas contra sua casa. A união deles foi motivo de muita revolta para os fãs e para a imprensa, que acusava Elsa de ter acabado com o casamento dele. Para piorar a situação, Elsa gravou o samba Eu Sou a Outra, que enfureceu ainda mais a imprensa e a opinião pública conservadora. Ele é casado e eu sou a outra na vida dele. Para você ter uma ideia, mostrando indignação, os radialistas da época eles quebravam o disco da cantora ao vivo para expressar o descontentamento com a canção ousada dela. Além disso, estávamos em pleno período de ditadura militar, o que contribuiu para aumentar o clima de insegurança do casal. Em 1964, agentes do DOPS entraram na casa da família no meio da noite, renderam Elsa, Garrincha e as crianças, reviraram toda a casa e ainda executaram friamente o passarinho de estimação de Garrincha. Um absurdo, né? A cantora não era bem vista pelos militares por ter gravado o jingle da campanha do João Goulart, o Jango, para a presidência. Para quem não se lembra, o Jango foi o presidente deposto em 1964, no período do golpe militar. Com a ditadura ficando cada vez mais intensa, os ataques também foram aumentando e a família de Elsa passou a receber cartas e ligações telefônicas com xingamentos e ameaças. Como se não bastasse toda essa insegurança e sofrimento, um dia Garrincha decidiu visitar suas filhas do primeiro casamento. Até aí tudo normal. Mas como Elsa tinha tido um pesadelo na noite anterior, ela pediu que Garrincha não fosse. Mas Garrincha foi mesmo assim, e como companhia, levou a mãe de Elsa, Rosária, e sua filha, Sara. Horas depois, Elsa recebe a terrível notícia de que sua família havia sofrido um acidente. O carro de Garrincha bateu na traseira de um caminhão e capotou 3 vezes, matando sua mãe, Rosária. Após o acidente, Garrincha entra em depressão. E como as ameaças e os ataques se intensificaram, culminando em um ataque a tiros contra a casa deles que destruiu a sala de estar, exatamente onde as crianças estavam, eles não viram outra opção a não ser sair do Brasil e se exilarem na Itália. Garrincha planejava jogar amistosos na Europa, até encontrar um clube que o contratasse. Mas a verdade é que Elsa fez muito sucesso lá fora, com muitos shows e aparições em TV. Já Garrincha fez algumas partidas amistosas nos times amadores, em dias de semana com os estágios bem vazios. Nesse momento, a relação dos dois piora muito.
Depois da aposentadoria dos campos, Garrincha tornou-se alcoólatra e passou a agredir fisicamente Elza, além de ciúmes doentios, traições e diversas humilhações. E em 1982, Elza e Garrincha finalmente se separam. Poucos meses depois, em 20 de janeiro de 1983, Garrincha morre de cirrose hepática, aos 49 anos. Muitos anos mais tarde, Elza lança a canção Maria da Vila Matilde, que fala sobre a violência doméstica e ressalta a importância de denunciar os agressores. Mão cheia de dedo cheio de unha suja pra cima de mim. Nós sempre de mulher já é mané. Independência levantada, mão pra mim. Denuncie, é 180, mulheres. Chega de sofrer calada, já pode denunciar. 180. Como se não bastasse todo o sofrimento de Elza com o fim do seu relacionamento, e mesmo depois de sofrer violência doméstica, Elza foi acusada pela opinião pública da época de ter abandonado o bicampeão mundial e de ter sido a responsável pela ruína dele. A mulher não tem um minuto de paz mesmo. Elza cogitou até parar de cantar nesse momento. Chegou a trabalhar em um circo para comprar leite para o seu filho. Como se não bastasse todo esse sofrimento, ainda em 1986, a cantora passou por outra grande perda. Seu filho, o Garrinchinha, morreu aos 9 anos de idade em um acidente de carro. O carro em que ele estava derrapou na estrada e caiu de uma ponte em um rio. Seu corpo só seria encontrado na manhã seguinte. E depois desse grande baque, o furacão Elza não aguentou de tanto apanhar da vida e caiu em uma profunda depressão. Olha aí, ai, é o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí. Elza precisou viver seu luto. Foi aos poucos superando a depressão e renascendo novamente. Morou quase uma década nos Estados Unidos e finalmente, quando estava melhor, retornou ao Brasil e ao cenário musical. A década de 80 com certeza foi uma década muito difícil para Elza. Além das perdas pessoais, Elza sofria com a carreira, que não passava por uma boa fase. Elza chegou a cogitar encerrar sua carreira, mas nesse momento ela recebe a ajuda de amigos, como o Caetano Veloso, que a convidou para gravar com ele Língua. Aí a mulher não parou mais. Lançou diversos discos. Em 2000 foi premiada como a Cantora do Milênio pela BBC de Londres e fez uma série de shows ao vivo, celebrando os 100 anos de história da música. Em 2015, aos 78 anos, lançou o disco A Mulher do Fim do Mundo, que contava com composições inéditas de Elza. E claro, o disco foi vencedor do Grammy Latino e escolhido entre os 10 melhores álbuns de 2016 pelo jornal The New York Times. Elza Soares é sem dúvida um acontecimento, um furacão, inquieta, corajosa, ousada, uma mulher histórica. Eu acho que meu estilo é eterno, sabe? É samba, é autenticidade. Se a gente fugir disso, tá mentindo. Me deixem cantar até o fim. E aí, gostou dessa história? Não esquece de deixar aqui nos comentários quem é a próxima mulher histórica que merece ser eternizada aqui no canal. Um beijo e até a próxima!